Você começou a estudar o assunto de energia mecânica, mas o tópico de trabalho de uma força constante ainda não ficou tão claro na sua mente? Nesse vídeo você aprenderá o que significa uma força constante realizar um trabalho sobre um corpo e como calcular esse trabalho realizado por essa força. Bom, meus amigos, a primeira situação é o trabalho positivo, ou seja, trabalho positivo, quando o trabalho é maior do que zero. Rodrigo, o que significa isso? Significa, meus amigos, quando uma força está sendo aplicada a um sistema, ou seja, a um objeto. Vamos pegar aqui como exemplo, vou desenhar aqui um de verde, o gramado, vou desenhar aqui um trailer, tá? Um trailer, aqui a rodinha dele, aqui o corpinho do trailer, pronto. Aqui o trailer, aqui o reboque, pronto. Vamos supor que um trailer está sendo puxado por uma força com essa inclinação, dessa forma, tá? Você repara aí que, obviamente, se algo está puxando esse trailer, né? Pode ser uma picape puxando um trailerzinho desse. Nessa direção, é claro que o trailer não vai subir por culpa do peso dele, mas vai se mover para a direita. É isso, ó. Ele vai se mover para a direita nesse exemplo. Aqui, ó, o vetor deslocamento. Ó. Ah, pois bem. Então, o que eu preciso para calcular o trabalho, Rodrigo? Bom, trabalho, ele é... A equação dele é essa aqui, ó. Trabalho, ele é uma grandeza escalar que depende da multiplicação de dois vetores. A gente chama de produto escalar. Ou seja, para relembrar, como é que eu acho o módulo do produto escalar entre dois vetores, no caso o vetor força e o vetor deslocamento? Você pega o módulo de um vetor, multiplica pelo cosseno formado do ângulo, né, formado entre esses dois vetores, e multiplica pelo módulo do outro vetor. André, como assim cosseno formado entre eles? Meus amigos, ó, vamos relembrar aqui o que a gente viu em vetores, né? Bom, se eu tenho aqui, ó, um vetor f, vou copiar ele igualzinho como está aqui, ó. Vetor f. Pronto, está aqui o vetor f. Vamos colocar na mesma origem, que é a origem, ó. Pronto, a mesma origem do vetor d, o vetor deslocamento, ó. Dois vetores. Pronto, está aqui o vetor, na mesma origem. Repare que eles formam um ângulo entre si, não formam? O menor ângulo formado entre eles, ó, vou chamar de θ. Ó. Ah, Rodrigo, tá certo. Legal. Então repare, ó, que o vetor f, por exemplo, né, pode ser também o vetor d, mas o vetor f ele tem uma projeção sobre o vetor d, ó. Tem uma projeção. Essa projeção aqui é justamente, ó, deixa eu pegar aqui da mesma cor. Ele é justamente o vetor, ó, olha aí, ó. Essa projeção, ó, paralela ao vetor d, é justamente o f cosseno. Ó. Tá vendo? Então, na verdade, está multiplicando a projeção do vetor f pelo módulo do vetor d, ó, porque os dois são paralelos. Ó. Sempre é isso, a gente pega sempre os paralelos. Tudo bem, Rodrigo? Já relembrei. Então, tá aqui. Ó. Então, é só isso. Só pegar o módulo de um vetor, o módulo do outro e multiplicar pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Rodrigo, mas por que deu positivo? Vamos continuar o exemplo. Vamos colocar valores numéricos, né? Para ficar mais fácil de entender. Ó. Então, trabalho de uma força F, vamos supor que a picape está puxando aí com 10 newtons, multiplicado pelo cosseno do ângulo de 30 graus, multiplicado por um deslocamento de 20 metros. Pronto. Então, vamos ter aqui um trabalho de quanto? Ó? Vou pegar aqui nessa calculadora. 10 vezes cosseno de 30 vezes 20. Opa! Fecha parênteses, vezes 20. Pronto. Olha aí, ó. Vou arredondar para 173. 173 joules. Positivo. Ó. Rodrigo, o que significa, cara?
ser positivo o trabalho dessa força. Meus amigos, vamos supor que esse trailer aí estava parado. Quando você coloca um picape para puxar esse trailer, a picape está dando a esse trailer uma energia, por isso que é positiva. Está dando 173 joules de energia para esse trailer ganhar movimento. Ou seja, ele estava parado e começou a se mover. Ó. Então tá aqui, estava paradinho. Ó, e começou a ganhar velocidade. Ó, aumentou. E por aí vai. Tá certo? Então, como é que esse trailer ganhou do nada energia para se mover? Porque a picape que estava puxando deu a ele energia positiva, tá vendo? Ah, Rodrigo, então peraí. Então entendi, quando está dando energia é positivo. Então, quando está roubando é negativo. Exatamente. E aí a gente vem para a nossa segunda situação. Ó. Trabalho negativo. Ou seja, um trabalho menor que zero. Para não perder muito tempo, vou copiar esta imagem aqui e vou trazer para cá. Pronto, está aqui a imagem. Então vamos lá. Enquanto este trailer está sendo puxado para a direita, você concorda comigo que existe uma força que se opõe ao movimento? Ah, Rodrigo, eu lembro dela. É o atrito, exatamente. Enquanto você está puxando para a direita, existe aqui uma força que está sempre apontando. Opa, pega aqui a mesma cor, né? Colocar as forças sempre com a mesma cor. Então, ó, existe sempre uma força que aponta contra o movimento. O papel dela é esse. O papel dela é atrapalhar o movimento, que é a força de atrito. Então é isso. Quando você está puxando o objeto para a direita, você tem aqui o atrito atrapalhando o movimento desse trailer e apontando para a esquerda. Legal. Então, o atrito é um exemplo de trabalho, né? O atrito é um exemplo de trabalho negativo. Por quê, Rodrigo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a força de atrito, ó. Vou copiar. Opa. Era para copiar, Rodrigo. Pronto. Copiei. E vou colar aqui, ó, na mesma origem do vetor deslocamento. Vou copiar o vetor deslocamento. Pronto. E colocar na mesma origem, ó. Olha aí. E aí, meus amigos? Que ângulo é esse formado? Aliás, qual é o menor ângulo formado entre os dois vetores? Rodrigo, como eles estão perfeitamente na horizontal, os dois, então tanto para cima quanto para baixo o ângulo é o mesmo, 180 graus. Legal, né? Então, quando a gente vai colocar na fórmula do trabalho, ó, força de atrito multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor atrito e o vetor deslocamento. Quanto é que vai dar? Vamos estipular um valor para a força de atrito. Vamos colocar 6 newtons. Então, bota o módulo, ó. Não coloca sinal. Vezes o cosseno de 180 graus. Vezes o deslocamento, que foram os 20 metros do exemplo anterior. Quando a gente coloca tudo isso na calculadora, 6 vezes cosseno de 180 vezes 20, dá quanto? Ó? Tá vendo? Ó? Deu negativo. Deu menos 120. Ah, Rodrigo, bem que tu disse, cara. Então, o papel do atrito é roubar a energia do movimento. Tanto que se você para de puxar, uma hora esse trailer vai parar de andar sozinho. Por quê? Porque o atrito está roubando a energia que foi dada a ele. Ó. Interessante, né? Pronto, Rodrigo. Trabalho positivo e negativo e acabou? Não. Tem mais uma situação, a terceira e última situação, que é a situação quando o trabalho é nulo. Trabalho nulo. Trabalho nulo. O trabalho nulo é quando não tem força, é? Não, tem força. Só que ela não está atuando. Ela não está atuando na mesma direção do deslocamento. Tá? Nem para trás, nem para frente. Ó.
Copiar e colar a mesma imagem. Está faltando mais duas forças nesse exemplo que eu não tinha colocado antes. Que forças são essas? A força peso, atuando o peso do trailer apontando no sentido, né, do centro da Terra. E se o trailer faz força sobre o solo, é claro que o solo segura esse trailer para ele não afundar com o mesmo módulo. Só muda o sentido, né? Que é o anormal. Ah, Rodrigo, pode crer, é verdade, ó. Então, quando você pega aqui a força-peso, força-peso, coloca na mesma origem do deslocamento. Olha aí, ó. Mesma origem. E aí? Que ângulo é esse formado entre eles dois? Rodrigo, cara, eles são perpendiculares. Um é na vertical, o outro é na horizontal. Então o ângulo é de 90 graus. Exatamente. Aí quando você vai colocar na fórmula, o que acontece? Ó? Trabalho da força-peso. Eu multiplico pelo cosseno do ângulo formado entre eles e multiplico pelo módulo do vetor de deslocamento. Vamos colocar o peso desse trailer. Um peso de 400 newtons. Multiplicado por cosseno de 90 graus. E multiplicado pelos mesmos 20 metros de deslocamento. Então o trabalho vai dar quanto? Olha aí, quanto é que vai dar? 400 vezes cosseno de 90 vezes os 20 metros. Zero, meus amigos. Vale, Rodrigo, deu zero mesmo, cara. Por que deu zero? Meu amigo, cosseno de 90 dá sempre zero, ó. Tá vendo? Olha, Rodrigo, então peraí. Então quer dizer que toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento do objeto, então essa força não executa o trabalho, é isso? Exatamente. Ela nem dá energia e nem rouba, né, nem rouba energia do sistema. No caso, nosso sistema aqui é um trailer. Tá certo? E aí, ficou alguma dúvida? Se sim, deixe nos comentários. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.